Fala aí, galera, salve, salve, mais um momento, estamos junto nessa aí. Vai abrindo um vídeo bem top da galáxia, né? Vamos estar falando um pouquinho da palavra de Deus, né? É bom o que tem sobre Jesus? Tudo. Acredito que a vida sem Jesus é uma vida meio que sem graça, né? Mas uma vida com Deus é uma vida maravilhosa e espetacular, especial. E aqui hoje a gente vai falar do menino, né? O menino que estava doente. E esse homem soube que Jesus ele iria passar por ali. Como Jesus, aonde ele andava, a multidão sempre era grande, né? Era muito difícil chegar perto dele, né? E esse homem queria que o filho dele fosse curado. Queria que o filho dele fosse sarado. Então esse homem pegou o seu filho e conseguiu levar até Jesus. Quando ele chegou para Jesus, ele falou: meu filho, ele não consegue dormir, ele tá com alguma coisa mal dentro dele, fica rangendo os dentes. Então Jesus já sabia o que tinha nesse menino. Não fica pensando porque é criança, porque é menino, o demônio não entra, porque ele entra também. Entra, se você der brecha, ele entra e ele faz o estrago. E ele traga. Nesse mundo que vivemos, não existe lugar seguro. Não existe lugar seguro. Seguro mesmo é só com Deus. Sem Ele não tem lugar seguro, não. Então esse menino estava praticamente endemoniado, né? E o pai dele conseguiu levar até Jesus. E Jesus também conseguiu curar esse menino. Então teve a fé do pai dele e teve também as atitudes do pai dele de pegar a criança, levar até Jesus. Porque muitas das vezes Jesus ele não conseguiria chegar até onde está a criança. Pelo tanto de gente que estava na rua. Sempre aonde que Jesus ia, aquela multidão, ela era muito grande. Então vamos acompanhar essa história fazendo uma leitura aqui, umas introduções top da galáxia, tamo junto nessa. E o livro aqui hoje é o livro de Marcos, né? Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. O versículo é meio longuinho hoje, hein? É meio longo mesmo. O tema é a cura de um menino. Para vocês verem que até menino, se o demônio quiser tragar, ele traga. Ele pega e não pode dar brecha para ele, não. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentar. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe o menino para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Então, aqui já vimos que já havia uma discussão entre os líderes ali, né? Os mestres, né? Praticamente os mestres da lei. E ali perto também se encontrava os discípulos e o povo também estava em discussão com os mestres da lei. Isso aí foi até aparecer Jesus, porque Jesus ele já era muito famoso. Muitas pessoas conheciam ele pelos milagres que ele fazia e pelo jeito de falar com as pessoas, o amor pelas pessoas. Então, quando eles viram chegando Jesus, todo mundo correu para o lado de Jesus. Eles correm para o lado de Jesus porque sabem que Jesus é um homem bom, cura, ensina, trata super bem as pessoas. Então todos correram até Jesus. E lá se encontrava um homem que estava com seu filho muito doente e ele conseguiu chegar até Jesus e pedir a cura para o seu filho. Vamos lá acompanhar. Um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Então ele não falava, mas estava com um espírito mau dentro dele. Sempre que o espírito ataca o meu filho,
joga-o no chão, ele começa a espumar e ranger dentes e está ficando cada vez mais fraco. Já perdi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mal, mas eles não conseguiram. Então esse homem, a gente já vimos que quando ele foi até Jesus, ele já tinha ido até os discípulos. De tudo que Jesus tinha ensinado aos discípulos, espantar o demônio, autoridade para fazer em nome dele, em nome de Deus, os discípulos não conseguiram. Por que o discípulo não conseguia? Simplesmente os discípulos não estavam no momento de fazer a cura. Não estava de arrancar o demônio, porque eles estavam sem fé. Essa é a resposta-chave, né? Estava sem fé e o demônio praticamente riam da cara deles. Mandou 12 discípulos expulsar os demônios e eles não conseguiram. É falta de fé. É falta de fé, ou até mesmo não estão diante da palavra de Deus como tem que estar. São discípulos, então tem que orar, tem que jejuar, tem que estudar, tem que falar de Deus. Vai ver que eles não estavam fazendo isso. Então essas praticamente foi a pergunta que ele fez para Jesus. Os discípulos não conseguem curar meu filho, então eu vim até você. Então aquela discussão lá em cima lá também tem a ver com os homens, com os discípulos e com esse homem que pediu para curar o filho dele. Então a discussão ela vem de lá de cima, naquela parte onde começamos a falar. Então esse homem procurou a Jesus porque Jesus poderia curar ele, poderia. E o único que estava aqui era Jesus, para curar o filho desse homem. Jesus disse: gente, sem fé, como acabei de falar agora, tá vendo? Eles não tinham fé. Por mais que eram discípulos de Jesus, estavam sem fé e não conseguiram expulsar o demônio e passaram foi a vergonha. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Então, já vimos aqui que o demônio, eles conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus. E Jesus fala para os discípulos, gente sem fé, por mais que ensina, como que não aprende, estavam sem fé. Foi por isso que não conseguiram arrancar o demônio do menino. E ele espumava pela boca, rangia os dentes, fazia aquelas loucuras, como o demônio sempre sabe fazer. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor puder, então nos ajude, tenha pena de nós. Então, desde pequenininho, esse moleque já estava assim, endemoniado pelo demônio. E o demônio queria arrancar a vida dele. E como eu sempre tenho falado, quem pode tirar a vida, quem dá a vida é Deus. Então até agora, se o demônio não conseguiu tirar a vida, é porque o demônio não tinha autoridade sobre a vida desse menino. Ele não tinha autoridade. Então chegou a hora de Jesus fazer o que ele sabe fazer, o milagre. E o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor puder, então nos ajude. Tenha pena de nós. Essa foi praticamente a resposta à fala do pai, o pai do menino. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então, é importante que as pessoas tenham fé. É importante que a fé, ela esteja com você. Porque senão, o demônio vai fazer o que ele quer. Ele não vai sair, não. Foi assim que os discípulos tentou arrancar o demônio dele e não conseguiu. Porque não tinha fé. Não acreditou que conseguiria. Então o pai gritou: eu tenho a fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau, espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele.
Essas eram as palavras de Jesus para arrancar o espírito mau que estava dentro desse menino. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Então, quando Jesus falou para o espírito mau sair, ele saiu fazendo escândalo. Então o menino foi sacudido e caiu, e todo mundo ali achava que o menino tinha morrido. Mas Jesus sabe que ele não tinha morrido. O espírito mau tinha saído desse menino. Tinha saído. Por isso todos diziam que ele havia morrido. As pessoas achavam que ele morreu, mas ele não tinha morrido. Ele tinha sido liberto e curado por Jesus Cristo. Mas Jesus pegou o menino pela mão e ajudou a ficar de pé. Olha o que Jesus faz pelo menino. Ele arranca o espírito mau, ele ajuda o menino a se levantar, o menino abre os olhos, ele fica de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Olha que passagem tremenda. Então, tem espírito que só sai em oração. Só sai em oração. E essas palavras foi a que Jesus disse para os discípulos, porque os discípulos ficaram com vergonha, porque eles eram discípulos de Jesus. Eles tinham mais que obrigação de arrancar o espírito mau da criança, mas eles não conseguiram por falta de fé. Eles não acreditaram neles que eles poderiam conseguir. E Jesus foi e mostrou como é que arranca. Eles viram que arrancaram, e por causa de fé e por causa de oração, esse espírito só sai com oração. Essa foi as palavras de Jesus, e o menino saiu feliz, teve a sua vida normal, o pai também, e Jesus mais uma vez saiu se consagrado, porque Jesus ele vem para morrer por nós. Jesus ele vem para arrancar o espírito mau. Jesus vem para curar. Jesus vem para morrer por nós e salvar a gente. Então Jesus tinha praticamente toda a chave e o processo como fazer tudo isso com o menino. Ele ensina, ele mostra. Então Jesus simplesmente conseguiu fazer algo tremendo, especial, que foi expulsar o inimigo desse menino, que eram os demônios que estavam no menino, né? E agora o menino tem praticamente a sua vida normal. Então, que Deus abençoe a todos vocês. O momento é tamo junto nessa, para vocês verem que a oração também é precisa. Não é só ter fé não, tem que ter oração também junto, senão o espírito não sai não. Para vocês verem como Jesus aqui tem mencionado no último versículo, no 29, esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Falou para vocês, Deus abençoe a todos, estamos junto nessa e é nóis.